inclinações. Elas são sutis e perigosas. E por um tempo você até consegue justificá-las. Até o dia que você perde o controle. Se excede. E acaba fazendo o que nunca imaginou fazer. O teaser diz tudo sobre a sexta temporada, né? Porque você vê ali ele no meio de todas as mulheres dele, né? Aí passa a Batseba na frente, né? É o início da inclinação, né? Explica por que ele vai pecar. Porque como, você tem que entender. Davi. O que você tá fazendo aqui? Seus avós estão em casa? Não. Por quê? Eu posso entrar? Você quer beber algo? Não. Obrigado. E o meu pai? Seu pai? Seu pai está bem. Mas, na verdade, eu vim aqui porque eu sei. Batseba. Eu sei. Sabe o quê? O que você sente por mim? O que você tá falando? Até quando você vai me resistir? Onde você ouviu um absurdo desses? Eu não ouvi. Eu vi nos seus olhos. Se isso é mesmo verdade, o que você vai fazer a respeito? Batseba? Ai. Por que você está dormindo aqui na sala, minha filha? Eu não sei, eu acho que... Eu dormi esperando vocês. Como uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus é capaz de fazer o que ele vai fazer, né? Tomar a esposa de outro homem, ela engravida, manda matar ele. Nossa. Né? Não, Ele não não manda só matar, toma, não. né? Engana ele, vai lá dormir com a sua esposa, ele não é, mas É ele pior é que bom, isso. né? Ele é tão fiel, Urias é assim, e ele não faz. Então ele vai e manda um recado pro Joabe, colocar ele nas mãos dele. Manda o recado nas mãos dele. Olha que traição, né? É muito, Não, muito. foi assim. Manda Urias muito lá É. com o recado para dar para o comandante. E ele é tão fiel, ele não lê, né? Me põe na frente de batalha. É. Né? Então, assim, como que uma pessoa que tem um coração, segundo o coração de Deus, vai capaz de chegar nesse ponto? Então, a gente tem que explicar isso. E a Bíblia explica, mas ela está ali nas entrelinhas. Quando você lê lá que Davi foi para Hebron e ficou lá 7 anos, né? Aí começa assim,
E Davi casou com né? Pra quem não sabe, tá na Bíblia, né? Pra quem não gostou Começa de Davi ter assim a muitas história, mulheres, né? Começa assim. Desculpa. Não, para aliviar um pouco a nossa margem, mas eu fico assim, ficando com ele lá na rede social, né? Ó, você vai ver só. Que raiva de você. Cara de pau. Cara de pau. Aquela cena dele, né? Falando pro Asher. Eu posso... Eu posso fazer. Como ele fala? Não, Deus pode usar. Pode usar. né? Que cara de pau, né? E a Abigail, como ela está? Eles não tinham filhos, então... Mas Deus é fiel e Ele vai cuidar dela. Ele pode me usar para fazer isso. Se vocês permitirem, eu me caso com a Abigail. Assim ela vai estar sempre amparada. Você faria isso por ela? Asher, a Abigail me impediu de cometer um erro grave. Me casar com ela seria uma forma de retribuir o bem que ela me fez. A gente só rindo e brincando. Então, assim, esse começo dele, né? Era para ele ir com calma, ele não foi, né? E ele começou a casar. Ele já tinha 2 esposas. A Mical não estava mais com ele, mas ele já tinha 2, né? A Abigail, a Ainoa. Abigail, poxa, mulher sábia, né? O que você vai fazer com outra esposa agora? Depois da... Fica quieto. Você já tem aí a chatinha da Ainoa. Ela não fica chatinha para sempre, mas ela tem que ficar um pouquinho, né? Pra gente separar, né? Você sabe, né? Tem toda uma técnica a respeito disso, né? Porque como que eu vou fazer você com 8 mulheres bem com elas todas? Não, é verdade. Fica muito Não difícil. é real, né? Fica Não muito é difícil real. a gente assistir, né? E a Não. gente imagina que não Imagina, deveria ser a realidade. Davi chegando né? da guerra lá, aí vem a Abigail, beija ele, ai, não beija ele. Deixa essas coisas acontecerem em Sim, elipse, né? sim. Então, aí a gente tenta fazer essa manobra toda, né? Porque é muito difícil para nossa realidade você ver um homem tão bacana, tão de Deus, ter várias mulheres, né? Muito difícil para as mulheres, especialmente. E a gente vê nas redes sociais, elas ficam mesmo... Bravas. Uhum. É porque assim... Elas devem te criticar, não? Muito. Mesmo. Muito. Então, a gente tenta, né, aliviar aí, Mas mas... O que elas umas falam? Não, por quê mais uma? Tem um fã-clube, né? De cada uma, né? De cada esposa. Mas Não, e tem- o pessoal gostou muito, porque eu vou ler já as perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram pra vocês, e eu fiquei abismada da quantidade de perguntas em relação a Mical. Eu tenho uma teoria, porque eu acho que foi a primeira, né? E foi muito legal mesmo. Acho que teve uma química legal entre eu e a Lina, realmente. E foi muito bem escrita mesmo. Então, eu acho que por ser a primeira, as pessoas já, né, se apaixonaram por esse casal. E ela sofreu muito, né, Sofreu ali. muito também. E ele também, né? Pela separação. Sofreu muito com a Abigail, com a Ainoã, com agora a Maaca, como Tô assim? sofrendo pela Mical. Aí 2 dias depois, eu já te amo. E aí 2 dias depois, tô apaixonado por você. Mas a gente tem que entender que na série a gente não mostra quantos dias passaram, né? Sim. Pode ter sido um ano. Você não sabe, Exatamente. né? A autora não deixa isso claro. Isso Exatamente. aqui, de uma cena para outra, pode ter passado um ano. Você não Exatamente. sabe. E já respondendo essa pergunta que mandaram, eu já vou ler as outras, mas ele volta pra buscar a Mical. Davi. Ele manda a Mical ir até ele. Ele traz de volta a Mical. Tá na Bíblia isso. Eu acho que tem esses 2 fatores, né? Que é muito difícil pra gente se colocar também naquela época, né? Porque são várias coisas, né? As pessoas não comiam com talheres, Mas são vários até as hábitos esposas daquela época, elas também deviam ter dificuldade, né? de aceitar aquela condição, né? Porque, assim, se você for ler lá, porque a ideia é você ter filhos, né? A ideia é ter filhos. Mas aí, um filho com cada. Então, para de ficar casando com outros, que aí você vai ter mais filhos com elas, né? Sim. Mas fica tendo um filho. Pronto, agora eu vou pegar. Não é assim que funciona, né?
tenha mais filhos com essa. Vai ter que esperar 9 meses, Cris. Aí, tá vendo? Ele, tem que esperar- ele quer, tipo, Tá 2 defendendo. meses. Olha que eu não tenho pano aqui pra você, hein? Eu tô brincando. Não, mas ó, todo mundo que vem aqui, Cirilo, defende o personagem. Não adianta. O Augusto defendeu o Axe de um jeito. Eu falei, não. Falei, mas não tem como defender tanto assim. Ele falou, não tem jeito. Vamos ler as perguntas? Vamos. Veio essa mais de uma vez. Qual é a sua esposa favorita? Ele vai cuidar de não, Abigail na faz sexta comigo, não. temporada ou só terá olhos para E fica Batseba? mal com as atrizes. O problema é que elas ficam lá se competindo com ele, né? Aí fica Não tem, né? E são Mas, todas ó, não tão tem como, maravilhosas, olha. elas cara. ficam marcando território. E assim, não dá. Olha, eu não sei a sua, Cirilo, mas do Davi na quinta, pra mim, Não, tá óbvio. tá né? óbvio que é a Abigail, né? Não, sem Assim, dúvida. eu não sei, porque chega no final agora a maca, ficou uma coisa no ar Mas a ali, maca né? ainda nem Mas foi, assim. né? Não, a maca nem é. foi. Não, acho que nem pode considerar a maca ainda. É. Não, sem dúvida, assim. Na- Considerar a marca. Ainda. Não. Assim, brincadeiras à parte, a Mikau foi muito especial, acho que a gente falou também um pouquinho, né? Acho que foi óbvio que tem a Ainuan, que foi uma coisa de adolescência, né? Lá de Sim. infância, que depois eles se perdem, né? E depois se reencontram. A Mikau teve aquilo tudo, né? Porque foi realmente a primeira esposa dele. Teve uma química, acho que foi muito interessante ali. A Ainuan, quando volta chatinha, como a Cris falou. Não, mas você Tadinha da entende, Jéssica. né? Não é entendo chatinho. total, Eu não, entendo totalmente ela. Eu entendo, Tipo, total. qualquer uma também no lugar entendo. dela. Uma né? paixão de infância. Só que ela fez a É. pergunta errada no lugar errado, né? No eu momento entendo, errado. total, E depois total, ficou pegada total. naquela pergunta. Eu E a já cena- fui em algum momento da minha vida um pouco aí no então né? não julgo ela. Não, e quando acontece o reencontro, mesmo ela ainda, né, estando um pouco arredia, assim, depois que ela, né, acaba aceitando, é lindo, né, o encontro deles na cachoeira, foi bem bonita aquela cena também e tal. Mas a Abigail foi muito especial, acho que realmente pela sabedoria que ela traz, né, pro Davi. Tem uma cena que ele fala com ela, né, fala mais ou menos isso, eu achava que o amor, eu considerava antes de te conhecer, o amor, o casamento estava relacionado à parte física, né, do amor. Com você eu descobri que vai muito mais além. Então eu acho que realmente é um pouco isso, né, que a série mostra, né, na relação dos dois. Realmente, eu acho que a Abigail na quinta, né, talvez tenha sido, acho que a Talvez. Entendi, já entendi. Você não assim? quer Eu falar, fico você com não quer se vergonha. comprometer. É que ele com relação quer, aos eu vou outros, passar esse tal. pano pra eles, né? Mas É. elas sabem, Não, elas mas sabem. foi. Eu acho que pelas cenas todas É. foi bem marcante. E a gente teve uma química também muito legal com a Mayara, assim, sabe? A gente jogou Sabe o que muito, eu foi acho muito legal. assistindo? Mostra também a questão da sabedoria da Abigail, É, né? Que tem a cena é. que ela conversa com a Ainuan. O Davi é um homem diferente. É, claro que é. Além de diferente, ele é forte, viril. E tão romântico, não acha? Teve uma vez que ele me levou numa cachoeira, lá em Egede, você conhece? É de tirar o fôlego. Tanto o lugar quanto as coisas que ele falou e fez comigo. Você é que me entende? Se você está dizendo. Vai, me conta. Onde que ele te levou quando vocês se conheceram? Porque do jeito que ele é, com certeza deve ter feito assim algo fora do comum com você. É o jeitinho dele de falar que ama. Ele me trouxe pra cá. Tadinha de você, Abigail. Que pena. Não, você não entendeu. Eu quis dizer que ele me salvou. Salvou de quê? De mim mesma. Do Nabal, da infelicidade. Fiquei casada há muitos anos, sabe? No início foi bom. Mas depois ele começou a beber. Me batia, me humilhava. Me trocava por prostitutas. Ele não me via como esposa. Um dia, quando eu não estava aguentando mais, eu fui na sala de casa e clamei a Deus. Pedi socorro, porque eu não suportava mais tanto desprezo, tanto sofrimento. Queria muito que o Nabal se voltasse a Deus. Só assim ele iria mudar, mas não. Ele preferiu ser injusto.
e continuar sendo injusto. Depois que ele morreu, fiquei perdida, sem saber o que fazer. E o gesto do Davi de me propor casamento e cuidar de mim foi a maior prova de amor que eu já recebi de quem quer que seja. Você é bem-aventurada de ter um marido tão bom, justo, compreensivo e paciente. Nem todos os homens são como ele. Ela dá Questão- uma lição ali, aí não fica até constrangida ali, né? É Sim. a questão da sabedoria, do quanto ela faz você uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito bonita, né? Que não é só aparência, é uma É. coisa que vem de dentro para fora, né? Exatamente. E ele precisava de uma mulher que fosse aguentar a vida que ele estava levando, né? Porque ele ainda, depois dela, ainda foi para Filístia, ele ficou lá, imagina, Exato. né? Davi, Oi, meu amor. Me ajuda a arrumar tudo aqui. Nós não podemos demorar. o que você está fazendo? Eu tô arrumando as nossas coisas. Isso eu sei. Mas que deu em você pra querer ir pra Filístia? Nós conversamos sobre isso ontem, lembra? Não, Abigail, por favor. mas você vai lutar a favor dos nossos inimigos. Não, claro que não. Eu sempre vou lutar por Israel. Mas é que... Mas Mas lá é o único lugar que nós podemos ter um pouco de paz. E quem sabe nós podemos até gerar o nosso primogênito. de jeito nenhum. Não quero que nosso filho nasça na Filístia. Tudo bem. Tudo bem, me desculpe. Eu nem pensei nisso. Davi, pensa comigo. Se formos pra Filístia, vamos ter que servir o rei de lá. E ele odeia Israel. Eu sei, meu amor. Mas nós vamos dar um jeito. Confia em mim. Eu prometi que ia cuidar de você. Não prometi? Então, me deixa fazer isso. Nada de mal vai acontecer lá. Pode deixar. E a forma tempo como ela, todo, né? exatamente, quando eles vão pra Filístia, mesmo, né, sabendo que tá no lugar errado, fazendo coisas erradas, a forma como ela retrata isso pra ele, né, é sempre muito delicado. É. Ela fala, Davi, você acha que você tá fazendo a coisa certa? Respeitosamente. Respeitosamente. Exatamente. Você acha que... Aí ele fala, não, mas aqui pelo menos a gente tem a proteção do Axe. Mas você acha que ele gosta de você? Sabe, ela sempre bota, né, uma pergunta pra fazer ele pensar. Isso, pra de fazer uma ele forma- pensar. E de uma forma muito sábia, né? Nada impondo, Nada né? impondo, como a Inuan diferentemente faz, né? É. O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Por que você É. ou não tá fazendo aquilo e tal, né? Fica a Junto, dica, cobrando. Tadinha. Porque quem gosta disso numa relação, gente? Não dá, né? Inclusive, o seu filho vai escrever sobre isso, né? O Salomão escreve sobre a mulher sábia e a mulher tola, né? Já respondendo uma pergunta. A Ah. gente vai ver Salomão e Reis, então. Sim, claro. Ah, sim, claro, gente. Sim, claro. Salomão, pelo amor de Deus. E ele fala assim, a mulher sábia edifica sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Né? E eu acho que uma mulher sábia que está nos assistindo aí, tira essa questão assim, machismo. Vamos pensar, né? Falar Sim. igual o Davi. Vamos pensar só um pouquinho, vamos usar um pouquinho, né? É verdade, quando você fala de uma forma respeitosa, com as palavras certas, você consegue muito mais do que quando você briga, quando você impõe, mesmo você estando certa, né? Sim. Porque a Ainoã estava certa. Ele não tinha que ter falado que ainda pensa na Mical. É que ele foi sincero, né? Ele foi purinho. Num momento super romântico ali na puro. cachoeira, né? Puro. Ele mas não foi mentir. assim. Ele foi sincero, Ele foi sincero. É. Aí. Ué. Né? Então, mas aí, aí ela se apegou à emoção, aí ela começou a se afastar dele, né? Como é que ele vai lidar, né? Um homem guerreiro, um homem que luta, mata leão, né? Mata pessoas lá, tá defendendo todo mundo. Como é que ele vai lidar com a esposa que ele ama, irritada, né? Então, como é que ele vai deixar de ser violento? Então, para ele não ser violento, ele sai, se afasta. Ali ficou
bem claro, assim, que ele teve que se afastar para não perder a cabeça, porque ele estava ficando louco com ela ali, que ela toda hora tocava nesse assunto, né. Sim. Mas só para a Jéssica não ficar chateada, só foi ali naquele momento, a Abigail fez a mudança Sim. ali, fez uma diferença na É, vida a dele. gente já tá vendo um pouquinho isso, né? Uhum. Ela fala, né, que gosta de estar, né, É. com a Abigail. Davi, Davi. Se coloca no meu lugar. Eu esperei a minha vida toda por você. Eu já te pedi perdão por isso, Ainhoa. As circunstâncias me levaram a casar com outra. Isso eu não posso mais mudar. Será que você não pode me perdoar por algo que eu não posso mais consertar? Espera. Você tem razão. Nem eu me aguento mais. Agora de frente pro spoiler, hein? Essa pergunta. Cris, a narradora continuará Ai, na meu Deus, próxima narradora. temporada? Emendando. O desfecho do mistério da narradora só acontecerá na temporada Não final posso da falar série? essa eu não posso falar, porque se eu falar essa, você vai descobrir quem é a narradora. Tá. Mas ela vai estar, a narradora vai estar na próxima temporada. Vai estar, gente? Narradora rei, o Rei. rei, o E filho o danado, desfecho vai acontecer em algum momento. As pessoas vão descobrir. algum momento A gente vai descobrir acontecer. quem é ela. Claro, Claro. gente. Tá bom, a É, gente tem que é, descobrir, Deus. gente. É. Não vai ficar no ar, né? Pelo amor Não. de Então tá Deus, bom, né? gente. Então tá Eu bom. posso dizer um spoiler sobre ela, que aí pode botar aí na sua listinha de, Ah, né? ah. Tá na linhagem de Davi. Uau. Quer dizer, não ela, Tá. o Aham, rei. Tá na aham. linhagem Tá de na Davi. linhagem de É. Davi. Tá bom. Cirilo, conte-nos então uma curiosidade do set de gravação. Do 7? Nossa, são tantas curiosidades. Acontece tanta coisa lá. Tanta É, né? coisa. E assim, depende muito. Quando a estúdio é uma coisa, quando a cidade cenográfica é outra. Às vezes a gente tem que gravar. Como a gente estava conversando ali, né? Um pouco. Antes. A gente tem que gravar uma cena com emoção, né? E tá todo mundo corre, pega a luz, aumenta não sei o que, lente e tal, e aí a gente ali concentrado, né? Tendo que dar conta do texto, né? De lembrar o texto certinho, porque quando é texto bíblico a gente não pode errar uma palavra, ainda tem isso. Quando não tem um texto bíblico, né? A gente ainda tem uma liberdade de mudar uma palavra Sim. ou outra e tal. Mas quando é bíblico, a gente não pode mudar nada, uma Tem essa vírgula. preocupação, Tem essa né? preocupação. Então, né, 1000 coisas acontecendo, aquela gritaria, confusão e tal. E a gente tem que estar concentrado o tempo inteiro, buscando emoção e tal. Muitos atores, às vezes, para buscar emoção, eu não tenho essa técnica e tal, mas muitos amigos. E eu acho muito legal. Eles usam música. Então, quando é uma cena, né, que requer emoção, eles ficam Ah, lá é? concentradinhos, pegam um fone, botam uma música lá que emocionam eles, né, ficam 5, 10 minutinhos lá ouvindo e tal. Quando é pra fazer a cena, o diretor chama, eles desligam e já estão mais preparados, né, pra Ok. cena, já estão mais emocionados. Você Com se relação- envolve em cenas de emoção? Você se envolve mesmo? Depende muito, assim. Eu procuro fazer o mínimo tecnicamente possível, sabe? Eu procuro realmente fazer com verdade a cena. Acho que na série, eu tava até falando com a Cris antes, 80% eu consegui realmente fazer com verdade. Quando a gente não consegue, ou porque, né, não tá sendo possível, porque às vezes é isso, né? A gente é humano também, não é um robô. Uhum. Então, às vezes não tá rolando, às vezes é difícil, o dia tá difícil, a gente não tá concentrado. Enfim, 1000 coisas acontecem que não deixa a gente acessar a emoção. E aí a gente vai pra técnica, né? Através da respiração, a Sim, gente sim. consegue chegar numa emoção. Às vezes lembra, pega a memória emotiva, né? Porque eu não gosto muito de lembrar coisas pessoais, né? Que aconteceram lá atrás Uhum. e que às vezes ajuda a gente também a se emocionar. Eu realmente não gosto de fazer isso. Acho que acessa um lugar que, né? É como se você voltasse ao trauma, né? Vamos dizer. Uhum. Mas como a série é muito bem escrita mesmo. Todos os atores que vêm falam assim o Mas é texto, verdade. elogiam muito o É. texto. Porque faz muita diferença, né? Porque eu Muito. imagino, você escreve o diálogo, ele
pratica o diálogo. E isso Uhum. tem que ficar natural para quem tá assistindo. Exato. Não É. pode ficar uma coisa E ele tem que sentir mecânica. tudo, É. tudo, né? E o É. linguajar daquela época, só que a gente precisa entender hoje. Com Exato. a nossa É. cultura A de gente não pode hoje. falar tá, né? Ah, o Saul tá ali, aí está. Tipo assim, né? Não existe isso, é. né? São pequenos detalhes, né, que fazem diferença mesmo, assim. Ó, eu gostei dessa pergunta. Quais características você tem de Davi, emendando outra? Como você vê a diferença entre Esaú e Davi e a diferença de interpretação entre Esaú e Davi? De Qual, interpretação? qual foi a diferença pra você entre Esaú e Davi? Eu acho que eles querem Ah, só não, que tá. você fale a diferença entre os dois Sim, sim, sim. e as características que você tem de Davi. As pessoas querem saber. As pessoas querem saber mais de você Aham. do que né, a sua experiência com Davi, entendeu? Então, quando a gente recebeu, né, a sinopse e tal, sempre recebe, né, um textão, assim, com as principais características, né, do personagem e os principais eventos, né, que ele vai passar. Só te cortando, além de ser ruivo, né? Pois é. Uma que, quando eu li, eu falei, que bom, isso aí tá bem próximo de mim. É a timidez. Que o Davi era, né, um pouco tímido. E eu sou um pouco tímido, assim. Sempre fui, desde pequeno. Então, acho que talvez a característica mais próxima é isso. Eu acho que é a timidez. A timidez tem a questão da fé, a humildade também. O fato de tudo que você passou, né? Quando você veio do interior. Eu falo a humildade nesse eu lugar, vi muito assim, essa. Porque assim, sabe? você. Eu olho pra você, eu imagino o Davi, né? Ruivo, né? Na série, assim. Sim, As sim. características físicas, realmente, você tem muitas. E eu acho que as características também, que são internas, né? Você falou aqui várias, indiretamente Sim, também, né? sim. Então, assim, é muito legal você trabalhar com uma pessoa assim que entende a importância do papel, né? O papel é uma missão, você tem uma missão, vai durar aqui o quê? Um ano? Eu sou muito. Eu gosto muito do que eu faço, né? Sim. Eu fiz odonto antes, não gostei. Já percebi logo no início da faculdade e tal, e E foi pro teatro. eu desde pequeno sempre falei isso. Falei, cara, eu quero ser um bom profissional. Eu acho que talvez a minha missão aqui na Terra, uma das, seja essa mesmo, assim, sabe? Através da minha profissão, promover alguma coisa, eu não sei. Eu sempre tive isso muito, muito forte em mim. E quando eu resolvi fazer odonto, porque eu achava mesmo, né? Naquela época, eu falei, cara, eu sempre gostei muito de biologia, química, na área biomédica. Falei, não, eu vou ser um excelente dentista, tenho certeza. Quando eu comecei a fazer a faculdade, vi que não ia ser, né? Falei, cara, não tô gostando disso. Via meus amigos super fazendo cirurgia, amando, prótese, amando, e eu falei, não é isso. Esperei passar por todas as especialidades, né, e vi que nenhuma, né, radiologia foi a única, mexer com imagem, pra você ver, né, imagem, arte e tal, foi a única que, de repente, eu iria seguir, se eu continuasse, né, seguiria a carreira. Mas mesmo assim, eu não ia ser feliz, porque não era isso, sabe? E daí, quando eu realmente percebi isso, eu falei, cara, não. E aí, eu fui fazer o primeiro curso de teatro, e aí eu entendi, eu falei, cara, eu acho que é isso aí, né, todo mundo fala, né, que quando o bichinho do teatro te pica, né, você, né, talvez ali você entende que você Era nasceu aquilo pra que ser você ator. queria. Então, voltando, né, pra esse lugar, eu sempre fui muito dedicado à minha profissão, sabe? Então, e muito também dedicado às relações. Eu acho que isso é mais uma característica muito próxima do Davi, e sem falsa modéstia eu falo mesmo, que eu acho que inclusive é até importante ser dito mesmo, assim. E é quase como uma homenagem à minha família. Se eu- não vou chorar, não vou fazer isso, não vou de jeito nenhum. E isso eu trago da minha família. Eu fico morrendo de vergonha porque eu sou humano, eu tenho muitas falhas, muitas. E isso vem muito da minha família, sabe? Eu tenho uma base familiar que é a coisa mais importante da minha vida, assim. Eu só tô aqui hoje por causa deles. Eu só pude ser ator por conta do meu pai e da minha mãe. E da minha avó. Da sua avó? Da minha avó, ela que me abençoou. Quando eu tava fazendo. Não tem como não falar isso. Quando eu, né, larguei a odonto e fui fazer teatro, eu tava com muito medo, porque eu tinha me formado, tava trabalhando já mais ou menos 4 meses como dentista e, né, já completamente querendo largar a profissão. E, na verdade, era mais, quase 1 ano já. E aí, quando eu realmente resolvi largar, eu voltei para casa dos meus pais, né? Fui passar o final de semana com eles no interior, lá em Campos. Decidido, eu falei, cara, eu vou contar para eles que eu vou largar. Eu pedi ajuda do meu pai, né? Eu já estava trabalhando, ganhando dinheiro.
se eu realmente decidir, né, eu vou ter que fazer a faculdade de teatro, vou ter que parar de fazer, né, de trabalhar como dentista e meu pai vai ter que me ajudar de novo financeiramente. E aí fui, né, para campus para poder falar isso com eles, pedir essa ajuda. Só que antes disso, eu tinha muitas dúvidas se era realmente, né, não se a profissão seria essa, porque eu realmente já tinha decidido que era essa, mas eu não tinha a certeza de Deus, mesmo, mesmo, mesmo. E como a minha avó, Você se ela preocupava com isso. muito, você não faz ideia, muito, 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 muito. Eu falei, cara, será que é o que eu quero? É aquilo pouco que a Cris falou no início, né, do Saul. É o desejo dele, mas não era o desejo de Deus. Então, tipo, era o meu desejo, mas eu tinha muitas dúvidas. Falei, pô, por que que Deus... eu fiz uma faculdade federal, o primeiro vestibular que eu fiz, eu passei, sabe? Tudo, deu tudo certinho, então tava nos planos de Deus na minha cabeça, né, de que era para ser dentista. Meu pai me abençoou, né, fiz uma faculdade, por mais que era federal, né, ele não pagava, mas era uma faculdade muito cara, né? O doutor tem um material que, né? No quarto período, Sim. meu pai desembolsou 3.000, assim, só por material, né? Pra gente poder estudar. Então, na minha cabeça, eu tinha que ser dentista. E aí, do nada não, né? Mas aí eu falei, cara, agora eu tenho que mudar. Pô, como é que vai ser isso? Então, eu tive que ter uma comprovação de Deus. E eu busquei aonde essa comprovação? Na minha avó. Meu avô já não tá mais aqui e tal. Minha avó, 93 anos lá, firme e forte. Então, eu precisava dela, né? Tipo, da bênção dela. Então, antes de falar com meus pais, eu fui até a casa dela, nesse final de semana. Cheguei lá, ela, oi, meu filho, eu comecei a chorar. Falei, vó, o que que tá acontecendo? Eu falei, vó, não quero ser mais dentista. Aí comecei a falar, expliquei tudo pra ela, aos prantos. E ela, meu filho, tá tudo certo, fica tranquilo. Você quer me ajuda? Eu vou falar com seu pai. Você tem que fazer o que você gosta, o que você ama. Você só vai ser feliz assim. Não tem problema nenhum você ter feito uma faculdade inteira. Você é novo e eu tô aqui pra te ajudar. Deus vai te abençoar e tal. Então, quando eu tive, sabe, ela em nenhum momento ela duvidou. Nenhum momento ela falou: meu filho, você não quer tentar mais um pouquinho? Meu filho, você não quer. Nenhum. Ela, na primeira palavra que eu abri, né, até o final, ela abençoou. Então ali eu tive a comprovação de que tá tudo bem. Então eu posso ser ator através da minha avó, sabe? E aí, depois disso, eu fui falar com meus pais. Foi mais ou menos uns 5 dias para convencê-los. Na verdade, o meu pai foi mais fácil de aceitar. Meu pai, acho que em 2 dias ele já, né, entendeu tudo, com muita dificuldade, mas entendeu. Minha mãe, ela ficou ainda. Você tá fazendo certo, meu filho? O que é isso? Você não quer voltar? Tenta mais um pouco. Eu, não, mãe, eu não quero, é ator. Tá bom. Não, Não, eu meu fico filho, imaginando tá ator, porque muito minha mãe é difícil. dentista, né? Ah, é? Não sei. E eu Ó. estudava fazer medicina, que ela, minha mãe não fez, Nossa. não conseguiu medicina e fez odonto. E aí então era o sonho dela realizado em mim, fazer Uhum. medicina. Na hora que eu falei que ia ser jornalista, ela falou, como assim? Você Aí entende imagina bem. você falando que vai ser ator, né? Você Tipo, entende bem, então, o meu dilema na época. entendo. É. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque é só para exemplificar, né, concretizar e para as pessoas entenderem um pouco mesmo que não foi fácil. E a minha família foi, assim, essencial, sabe, na construção do que eu sou hoje, assim. Mesmo com todas as falhas, né, com toda a minha humanidade, porque é isso, tem muitos defeitos, tem muitos, 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 e reconheço todos eles. Não sou perfeito, não sou santinho, tenho a minha humildade que eu também reconheço, sim, porque a minha família me ensinou isso e eu dou muito valor a isso, sabe? Principalmente no trato com as pessoas. Meus avós são muito humildes. Eles moraram no interior, tanto minha avó, meus avós maternos quanto meus avós paternos. Meu pai morou no interior durante muito tempo, interior mesmo de Campos, né? Campos é interior, eles moraram no interior do interior. Então é uma gente muito do bem mesmo, assim. Eu me emociono demais porque eu conheço muito a minha família, sabe? É óbvio que também tem defeito, todos eles são humanos, né? Mas eles têm um coração muito bonito, assim, sabe? É muito bonito. Eu acho a minha família Luna e a família Freitas, né? Que é a família da minha mãe. A Luna, eles são muito especiais. Muito, muito, muito. Eu tenho um amor muito grande por cada um deles, tanto meus avós, meus pais, meus tios, minhas tias, meus primos. Falar deles me emociona demais mesmo, assim, sabe? Porque eles me ensinaram tudo que eu sou e eu acho que esse lugar da humildade que a Cris falou, assim, que eu admito, eu acho que eu tenho mesmo. Eu acho bom reconhecer isso. Vem deles, sabe? E outra coisa, eu queria aproveitar o gancho e falar.
É, durante todo o processo, né, das gravações e tal, é, dou muito valor às relações, né, e aos meus amigos mesmo, assim, sabe, de profissão. Eu sou muito apaixonado por eles, mesmo, sabe? A gente deu uma sorte muito grande, porque eu já trabalhei, né? Já fiz peças e mesmo novelas, em filmes, e às vezes a gente não tem a sorte de ter um elenco tão entrosado, né? Tão unido, tão junto, jogando junto, passando pelas dificuldades juntos, pelas alegrias juntos. Às vezes tem um que eu já fiz peça mesmo, que o elenco inteiro era muito legal, mas que um estragava, sabe? Uhum. Botava ali uma coisinha, outra e tal, e que às vezes era Fazia comigo, picuinha. até com todo mundo era bem, mas comigo, sabe? Comigo o negócio desandava. Então, graças a Deus, sou bem abençoado, porque acho que 80% dos trabalhos que eu fiz até hoje sempre foi muito legal, mas 20%, né, aconteceu isso, de alguém do elenco, ou mesmo, né, da equipe e tal, não tá jogando junto, e a gente vê como que contamina, como que isso vai influenciando negativamente, sabe, o trabalho. E é fato, acontece mesmo. E tanto em Gênesis, e aí eu volto um pouquinho atrás para falar mesmo, porque eu acho que eu não tive essa oportunidade de falar. Gênesis a gente teve também, a gente foi muito abençoado, tanto o núcleo do Jacó, quanto o núcleo do Esaú. A gente, né, gravava muito separado. Foram poucas as cenas que a gente fez juntos, né, os dois núcleos. Mas a gente conversava muito, né, eu e Miguel. Eles também foram muito unidos. Foi um núcleo bem importante, né, entre eles. E o núcleo do Esaú também. Era um núcleo muito pequenininho, né? Era só eu, 2 esposas. Depois tiveram mais 2, 4. Já tinha já isso. acostumado. Já É. falando as diferenças, né? Sim, É. Já tá exatamente. emendando, entendeu? Mas era um núcleo bem, comparado a Reis, né? Era um núcleo bem menor. Era só Sim. o pai, a mãe, eu, o Jacó, né? Que também ficou muito tempo afastado. 4 esposas, comparado com 8. Mas ali a tia, né? E tal, a personagem da Júlia, do Bernardo e tal. Era muito pequenininho. Então a gente também ficou muito tempo junto, convivendo. Virou uma Sim. família muito unida. Pô, Paulinha, Ju, Loma, os meninos, Rafa, Sig. A gente ficou uma família foi muito legal, foi muito bonito. Então, assim, no último dia a gente se abraçava, chorava, porque foi muito legal, sabe? Isso fez a diferença. E eu acho que isso vai pro ar, sabe? As pessoas Com conseguem certeza. perceber A gente vê isso a também, gente vê, né? a gente Nas vê. redes sociais, os bastidores, assim, eles brincam muito, né? Isso faz muita diferença, gente. Não, Vocês faz não fazem mesmo. ideia. Faz muita Esse diferença. entrosamento faz diferença. Muito. E em Reis Nossa, também. Então, claro. assim, só pra né, ratificar isso mais um pouquinho e falar, eu sou muito apaixonado por esse elenco. Vocês não fazem ideia. E eu sei que eles também, né, por todos eles. É uma galera muito legal. Vocês escolheram, assim, pessoas fantásticas, fantásticas, todos eles, né, as pessoas, todo o elenco, não tem como falar de um que não tem um dedo podre ali, sabe? O elenco inteiro é muito unido, é muito legal, todas as meninas, todas as esposas, todo mundo, os valentes todos, eu tô apaixonado por todos eles, assim, é uma galera muito legal, sabe, de se trabalhar, de estar junto. Passei por um momento muito difícil lá, né, especificamente lá numa cena que eu não tava conseguindo fazer e tal. O Tiaguinho Amaral virou um parceirão, É o amigão. Benaia, né? Benaia, o Benaia. Vai Filho ser do assim, Joiada. vai ser o segundo do Exatamente. Davi. Ele, nesse dia, ele foi camaradaço comigo, me abraçou, cara, chorou junto praticamente, sabe? Porque realmente tava sendo um dia muito complicado. E tanto ele quanto os outros também, sabe? O Roger, Juliano, todos eles. Não vou falar, né? Porque senão vai acabar sempre esquecendo de um. Eu falo o elenco geral mesmo, assim. Isso é muito importante. Eu tô falando tudo isso porque é isso, né? Esse trato, né, com o trato humano, pra mim faz muita diferença, é muito importante, sabe? E eu vejo isso do Davi. O Davi era uma pessoa que era muito querida, né? Apesar de ter muitos inimigos, a gente vê isso através dos Salmos, né? Era perseguido, tinha muitos inimigos, ele fala muito sobre os inimigos, né? Por favor, Senhor, me proteja dos inimigos e tal. Ao mesmo tempo, ele tinha muitas pessoas, né, queridas. Ele, né, levou uma galera junto com ele. Sim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença na vida, sabe, das pessoas. E eu dou muito valor a isso. Eu acho que isso é mais uma característica, né, que de alguma forma a gente tem ali em comum. E ver que a gente não faz nada sozinho, né? De jeito nenhum. E trabalhar em equipe é isso, né? É Ninguém é isso. melhor que ninguém. Tá todo É. mundo ali, pode ter uma função. Por exemplo, você É. tem a função do protagonista, mas você não é melhor que o outro. Então, essa questão do olhar De da equipe jeito faz nenhum. muita Faz diferença, né? muita Que é uma diferença. grande orquestra, no fim das contas, né?
E eu nem gosto muito desse título de protagonista não mesmo, assim, porque vem muita coisa junto, né, com essa palavra protagonista, tem muita coisa boa e ruim. Então é um personagem, talvez, é isso, né, que Sim. tem uma carga maior de trabalho ali e tal, mas tá todo mundo junto. Eu preciso de todo mundo ali, sabe? Pra, né, todo mundo Em precisa, sintonia, né? todo mundo precisa, né, um do outro. O que você leva de Davi com você? A principal lição, vamos dizer assim, que eu vejo, principalmente agora, né, nessa 5ª temporada, é realmente a fé inabalável do Davi, sabe? E como isso interfere na vida dele. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, Senhor. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam tirar minha vida e tramam contra mim.